O ambiente que deveria ser de festa e celebração foi tomado por um ar de tensão. As palavras ditas sem filtro ecoavam pelos corredores da casa, deixando claro que por trás do sorriso social havia feridas abertas. Eduarda e Marcelo estavam no centro de uma discussão que parecia muito mais profunda do que um simples desentendimento momentâneo. Eduarda não aceitava a maneira como havia sido criticada diante de todos. Para ela, não importava se todos significava apenas os pais de Marcelo ou meia dúzia de familiares próximos. A humilhação que sentiu ao ser apontada publicamente como uma mãe descuidada feria não apenas seu orgulho, mas também sua dignidade de mulher que lutava diariamente pelo bem-estar do filho. Marcelo, por sua vez, defendia-se dizendo que apenas dissera em voz alta o que todos já pensavam, mas não tinham coragem de assumir. Ele insistia que sua mãe não conseguia se aproximar do neto e insinuava que havia uma barreira criada por Eduarda. Isso inflamava ainda mais a discussão, pois ela via nessas palavras uma acusação injusta, como se tivesse manipulado o próprio filho para rejeitar a avó paterna. A voz de Eduarda tremia, mas não pelo medo de confrontar o marido, e sim pela mágoa acumulada ao longo do tempo. Ela lembrava que antes de engravidar fora hostilizada por Marcelo e principalmente pela sogra, que a atacava com diretas e indiretas dolorosas. Quando finalmente conseguiu realizar o sonho da maternidade, ao invés de acolhimento recebeu distanciamento. Marcelo a tratava como se fosse de cristal, evitando-a como se o simples toque pudesse trazer algum risco à gravidez. Com o nascimento de Marcelinho, a alegria deveria unir a família, mas o que aconteceu foi o contrário. Marcelo passou a criticar não apenas Eduarda, mas também a mãe dela, como se a presença da avó materna fosse uma ameaça ao lugar da avó paterna. Eduarda respondeu que não se importava com disputas de território, que a única coisa que desejava era que o filho fosse bem alimentado, cuidado e amado. Se sua mãe tinha condições de ajudá-la mais, que assim fosse. Para ela, o importante era o bem-estar da criança, não as vaidades familiares. Nesse momento, uma terceira voz interrompeu a discussão. Branca, com sua postura imponente, entrou na sala e questionou o motivo de estarem discutindo justamente no meio de um dia de festa. Tentou amenizar a situação, mas, em vez disso, trouxe novos elementos para o conflito. Repreendeu Eduarda por agir por impulso e não medir as consequências dos seus atos. Relembrou episódios passados como o vexame causado pelo pai de Eduarda no casamento, insinuando que ela mesma tinha ensinado aos outros a não gostarem dele. Eduarda tentou se justificar, dizendo que havia agido por vontade própria, não para afrontar ninguém. Mas Branca, incisiva, apontou que justamente esse era o problema, agir por impulso sem passar pelo filtro da razão. Cada palavra de Branca soava como uma crítica velada, sempre deixando claro que por mais que respeitasse a filha de Marcelo, não conseguia tolerar certas atitudes. Eduarda, já exausta, rebateu lembrando que o filho não tinha apenas avós paternos, mas também maternos, e que era justo que convivesse com todos. Reforçou que o momento atual era diferente e que não aceitava mais ser tratada como a culpada de todas as tensões familiares. Nesse ponto, uma nova presença surgiu, quebrando um pouco a tensão. Um convidado de honra, acompanhado por quem o guiava pela casa, entrou no ambiente e, ao perceber o clima pesado, tentou disfarçar a situação com um comentário leve. Aproveitando a deixa, Marcelo e Eduarda silenciaram, mas o olhar dela denunciava a insatisfação que ainda queimava por dentro. Enquanto todos se dispersavam, Branca, com sua característica ironia, ainda conseguiu lançar uma última observação, dizendo que Eduarda estava ótima apesar de tudo. Era como se quisesse marcar sua presença até o último instante, incapaz de encerrar qualquer conversa sem deixar uma crítica disfarçada de elogio. A cena terminou sem reconciliação real. O clima de festa permanecia apenas na superfície, enquanto no coração de cada um cresciam ressentimentos e feridas que não cicatrizariam facilmente. Eduarda sabia que precisaria de força redobrada para enfrentar não apenas as dificuldades da maternidade, mas também o constante julgamento da família que, em vez de apoiar, parecia querer medir cada passo seu. A noite seguiu, mas a marca daquela discussão permaneceria. No fundo, o que estava em jogo não era apenas a preferência de uma criança ou a disputa entre sogras, mas sim o reconhecimento, o respeito e a busca por espaço em meio a relações permeadas por orgulho e cobranças. Para Eduarda, o desafio não era apenas ser mãe, era também ser ouvida, respeitada e finalmente compreendida.